78 eu fui de barco, naturalmente não tinha estrada na época, né? E subindo o rio, fui até um ponto onde estava com uma pessoa prática de cachoeiras para poder andar no rio, assim. E paramos em um certo ponto lá, onde mais ou menos os índios iriam aparecer, porque a Maloca mais perto não estava muito longe daquilo, mas já um bom pedaço acima de onde está onde a estrada passou, onde agora tem o posto da FUNAI. Um bom pedaço, talvez meia hora de barco ainda, de motor, acima daquele lugar, mais ou menos. E aí depois eu fui embora, porque a gente não tinha possibilidade de dar assistência lá, de ficar mantendo uma atividade lá. A gente já tinha outra no Catrimani, que estava absorvendo muito, e tinha muito mais Yanomami lá. Mas aí eu acabei voltando, passando por aí depois com a estrada. Quando chegou a estrada, antes ainda da estrada, já tinha moradores que tinham se afiado pelo rio Mucajaí e tinham feito barracos na beira do rio Mucajaí, pessoas humildes, não? Assim, que foram se instalando lá, e quando chegou a estrada, alguns deles acabaram se colocando depois na beira da estrada, tentaram conseguir um lote daquele que estavam sendo distribuídos, foram distribuídos pouco depois que a estrada foi feita. Os lotes melhores foram naturalmente para pessoas que tinham mais poder, de mais QI, não? Mais quem indica, não? Mas tinha, por exemplo, me lembro uma família de uma senhora com marido, com umas crianças, filhos, que eles se tornaram pastores da igreja Elim. Lembro até hoje essa coisa que eu nunca tinha conhecido, não sabia o que era. E uma vez passando na estrada em companhia de uma antropóloga da FUNAI, paramos aí nesse lote. Eles foram contando também como os índios, já antes da chegada da estrada, iam no lote deles, na barraco deles, na beira do rio, porque lá eles rezavam para quando tinha algum doente, então diziam que aí muito aleluia, aí fica bom. Era uma medicina assim, um pouco diferente daquela tradicional, mas eles realmente não tinham dinheiro para comprar medicamentos, eram pessoas muito humildes, essas pessoas. Mas, enfim, eu conheci, porém, alguns desses moradores do Rio Jarani bem antes disso. Ainda quando eu estava no Catrimani, alguns deles, vez por outra, iam até lá, a pé, naturalmente, né? Eles eram emparentados com outros que tinham no meio, entre o Ajarani e o Catrimani, na beira do rio Pacu. E aí eles chegaram lá. Eu lembro, fiquei muito impressionado, porque foi os únicos Yanomami que eu conheci que não tinham tanga. Não tinham tanga. As mulheres não tinham tanga. Só tinham um fio, como se fosse os homens também tinham fio, né, que usavam, como ainda hoje, uma parte deles continua usando, poucos já, mas enfim, para os homens é para a sustentação do pênis, não? No caso das mulheres era uma coisa assim, um fio, simplesmente, que simbólico, acho, não?
eram muito mais isolados que os outros. Os outros já eram bem isolados. E, bom, sei que quando chegou a estrada não foi feita preparação nenhuma. Eu estava lá no meio, ninguém, absolutamente ninguém veio falar com a gente que ia chegar uma estrada, que ia acontecer o que aconteceu. Foi uma coisa feita assim, brutalmente, truculenta mesmo. Não? Eu acho a forma como foi feita terrível. Não? E, de fato, depois, a um certo momento, apareceu nos jornais, não? Na Folha no Estadão de São Paulo, apareceu uma matéria dizendo que os tratores encontraram, de repente, na frente deles, os índios nus. Ninguém sabia que tinha índios lá. Inclusive, falando isso, uma coisa meio absurda. Depois, a FUNAI dizendo que mais adiante teria os Waika. Assim, sabe, uma coisa, né? Mas, ou seja, que não tivesse índios, acho que não era possível que alguém com o mínimo de conhecimento, de interessamento para a questão indígena, pudesse dizer uma coisa dessa. Né? Então, a FUNAI dizer isso realmente já mostra o descaso, porque, inclusive, já havia postos da FUNAI há um bocado de anos entre os Yanomami mais à frente, não? Inclusive, bom, é uma coisa muito estranha, porque uma coisa que me chocou muito nas pesquisas, vendo um pouco melhor como era a situação, a localização desses postos e tal, a gente se deu conta que onde havia postos não havia índios, ou eram poucos os índios, muito poucos, não? A gente nunca chegou a saber se a FUNAI conseguiu acabar com os índios ou se a FUNAI fazia um lugar onde não havia os índios de propósito, não sei. Era uma coisa que me deixou muito grilado, assim. Mas isso, enfim, foi a coisa. A parte que eu posso dizer é que realmente esses índios eram bem isolados mesmo, não tinham contato, e tinham começado a ter algum contato com alguém de nós, um missionário que andou por lá um pouco, e com um grupo era uma pessoa que ia acompanhado com outros, assim, de caçadores de fantasia, eles chamavam. Eu não sei porquê, mas eles caçavam onça, maracajá e lontra para vender os couros. E aí se serviram dos Yanomami para caçar mais. Enfim, o conhecimento aí levaram os presentes para os Yanomami poder cooptar os Yanomami para ajudá-los a ir atrás desses bichos para caçar. Eu sei que quando eu fui nas praias do rio Ajarani... Não pegavam doença? Não pegavam doença desses... Doenças? Dos caçadores? Bom, quando eu estava lá, naquela oportunidade, não pegaram doenças. Né? As doenças chegaram depois. Mas pode ser que tenham pego já antes. Só que eu não posso dizer que se tinha tido já episódios de doença. Sei que outros parentes deles, do Apiaú, foram dizimados com doenças, que eles pegaram em contato com alguns caçadores e madeireiros que iam atrás de madeira de lei, né, pelo rio Apiaú, e eram parentes desses do Ajarani. Na época a gente não sabia disso, mas eu fui descobrindo depois. Agora eu sei que os primeiros Yanomami que eu conheci foi no rio Apiaú. Aliás, ninguém sabia que eram Yanomami, né? Mas enfim, eu fui descobrindo aos poucos. Recentemente eu consegui saber até qual era o nome da aldeia que eu conheci por primeiro, né? Mas enfim,
esses caçadores andaram por lá, certamente teve alguma doença, porque não pode ter sido muito diferente de outros lugares. No Apiaú, sei que uma epidemia de sarampo dizimou a população, assim, em poucas semanas, foi um massacre. Isso em 67, se não estou errado. E depois da epidemia de sarampo, teve várias outras epidemias e começou a entrar a tuberculose. Então, foi realmente um desastre. Tanto é verdade que, a um certo momento, os índios do Apiaú abandonaram a região do Apiaú e foram se refugiar no rio Mucajaí, no baixo rio Mucajaí, não muito longe de outras aldeias de Yanomami, que, porém, não eram aliados deles, mesmo que tivesse algum parente entre eles, não eram muito amigos, enfim, com eles. E ficaram lá por muitos anos, só voltaram ao Apiaú já uns 10, 15 anos atrás, talvez, depois de umas experiências muito tristes, não? Mas sobraram muito poucos. Agora estão crescendo, tem bastante crianças no Apiaú, e eles continuam tendo esse relacionamento com o pessoal do Ajarani, os poucos que sobraram. No Ajarani tinha sido feito um levantamento por um linguista, Ernesto Migliassa. Ele tinha feito um levantamento aéreo da região do Vale do Ajarani, não? Da bacia do Ajarani, e tinha levantado 14 ou 15 aldeias. Quando terminou a estrada, de repente nós nos demos conta que dessas 14, 15 aldeias tinha sobrado 50 índios. 50, aí ao todo se juntaram aí na entrada, enfim, na margem do Ajarani, onde passava a estrada, construíram umas barracas por lá, e eles, enfim, tentaram se ajeitar um pouco. Foi meio complicado, eles não conseguiam, até hoje eles têm dificuldade entre eles de se relacionar, porque dessas várias aldeias sobraram, os que sobraram não podiam casar entre eles, tinha problemas de parentesco, casamentos eram tabu, porque não tinha. Então foi uma coisa extremamente complicada. Sei que por muitos anos a coisa ficou assim muito. Depois começaram a chegar outros Yanomami que se juntaram e começaram a trocar mulheres entre eles e outros, enfim. Mas até hoje ainda a população original daí é muito pequena. Eu sei que quando teve a estrada funcionando, eu passava depois de carro, e quase todas as vezes que eu passava de lá tinha cerimônias fúnebres, tinha alguém com a cara suja, enfim, suja de preto, não? Porque como de luto, enfim, era uma coisa muito impressionante. E aí foi criado um posto da FUNAI por insistência nossa, porque a FUNAI não estava nem ligando. Foi criado esse posto porque nós ficamos assim, sem saber o que fazer, nós não tínhamos poder nenhum nessa situação. E estava chegando gente de Boa Vista que ia lá de carro, chegou a ter ônibus lotado de turistas que iam lá ver os índios pelados no Catrimani. Então foi uma coisa muito chocante, enfim, eu sei que os tratores passaram por cima, se não de malocas mesmo, de roças indígenas, com certeza, plantações de pupunheiras, coisas assim,
Eu tenho umas fotos depois de alguns que passada a estrada, acabaram construindo uma loca, estava bem na margem da estrada, né? Porque não sei. A construção da estrada aconteceu de que ano a que ano? Olha, começou, se não estou errado, em 63, mas nós tivemos notícias, são em 64. 74? 74, sim, 74. De 73 a 74. E praticamente em 76, no fim de 76, eles suspenderam os trabalhos. Ainda deu tempo para chegar uma epidemia de sarampo que causou mortandade altíssima, né? Dizíamos, não se sabe quantas aldeias, algumas que nós conhecíamos foram cortadas na metade, né? Onde tínhamos o levantamento populacional. Isso, porém, já mais para lá do Ajarani, né? Enfim, a um certo momento, em 76, começou a faltar dinheiro. Então, a empresa, a Camargo Correia, começou a se retirar e foi embora. Largou lá acampamento e tudo. Foi embora. Inclusive, alguns, entre eles esses do Ajarani, os outros grupos que tinham mais na frente também, já com essa novidade da estrada, com esse pessoal todo que andou por lá, não? Acabaram se acostumando a ficar atrás dos peões que trabalhavam nos acampamentos da Camargo Correia, conseguindo alguma coisa para comer, outras coisas, umas panelas velhas, umas roupas usadas, algumas coisas assim. E quando a estrada foi embora, eles se deram conta que não tinha mais roça, porque eles tinham acabado de fazer roça e viviam assim atrás desses acampamentos, não? Com comida que era dos trabalhadores, eu não sei. E foi muito duro para eles depois, foi um ano ou mais de trabalho muito pesado para poder recuperar e começar a ter um pouco de roça. Foi mais de um ano de trabalho. Passaram fome. Bom, eles só não passaram mais fome porque eles ficavam andando no mato o tempo todo, atrás de fruta, de túbaros, caça, peixe, o que encontrasse no mato, não? Então, eles tiveram que, foi uma atividade de coleta, eles ficavam andando meses sem voltar porque começaram a derrubar um pouco para fazer a roça, mas depois, antes de queimar, tiveram que pagar muito tempo, enfim, faziam um pouco aquilo e depois iam para o mato, todo mundo, toda a família, velhos, crianças, tudo. Velhos não tinha mais, praticamente. Tinha ainda um velho, mais ou menos. Mas aí eles ficaram fazendo esse tipo de vida, assim mesmo, de coleta e caça, por um bom período, até começar a recuperar a roça e depois recomeçar a se fixar um pouco nessa roça, porque eles geralmente nunca foram nômades, eles, pelo menos desde que a gente conhece eles praticavam uma espécie de seminomadismo intermitente, né? É uma coisa, eles ficam ainda hoje, não? Muitos deles continuam, tem alguns bastante sedentários, mas não totalmente, não é possível, né? Eles ficam num lugar por um período até que os recursos da natureza permitem caça, terra, roça, enfim,
fruta, e depois de um certo período se mudam daí, vão para outro lugar. No passado eles faziam, essas mudanças eram muito mais acentuadas daquelas que estão fazendo hoje na maioria dos casos. Mas enfim, era uma coisa que depois, às vezes, voltavam ainda no lugar onde já tinham ficado, mas 30, 40 anos depois. É uma coisa assim, o tempo permitia que a natureza se recuperasse e que a fauna também se recuperasse, então eles podiam voltar e voltavam a encontrar um lugar enfim, favorável para a sobrevivência deles. Carlos, acho que daria para fazer uma estimativa de quantos índios morreram nesse processo? Olha, pelo número de aldeias. Um mínimo de 150, mínimo, mas aí na bacia do Ajarani. Mas eu não apostaria nada nisso, porque realmente não tinha censo. Tinha um levantamento das malocas. As malocas, por pequenas que fossem, deviam ter no mínimo umas 30 pessoas, cada uma. Mas, enfim, vamos dizer que o mínimo morreram 150, mas pode ser muito mais. Nós tínhamos lá no Catrimani, na beira do Catrimani, 3 malocas, das quais, a um certo momento, já conseguimos, que não eram perto de onde a gente estava, não? Eram várias horas de viagem a pé, até dias a pé. Porém, a gente tinha conseguido fazer um censo dessas 3 malocas, e quando chegou o sarampo, que chegou no começo de 77, foi o segundo sarampo, não foi o primeiro, já tinha tido um outro, antes, mas não tinha chegado lá. Aí eles... o sarampo estourou por todo lado, a gente estava muito ocupada aí com aqueles que estavam por perto, as aldeias por perto, e eles fugiram, sumiram pelo mato. E quando a gente, a um certo momento, veio alguém deles para chamar, para avisar, aí fomos lá visitar, não? E eu fui inclusive com a Cláudia Andujar. E quando chegamos lá já tinham morrido 78, tinham morrido, daqueles que nós tínhamos censido. A criança menor que tinha devia ter 5, 6 anos, era um esqueletozinho, 6, talvez 7 anos, não sei, era difícil avaliar. Ainda tinha algum velho, mas pouquíssimos. Mas morreram homens, mulheres, crianças, foi uma coisa geral. As crianças mais, não? Os pajés, os chapuris, eles chamam-se os xamãs, não? Tinha uns muito bons lá, não? Realmente muito conhecidos, famosos, tal, assim. Estavam tão... assim, como dizer, desolados, não é a palavra certa, é uma coisa muito mais, né, que desolado. Consternados. Eles, tinha o maior deles que falava, disse: eu não acredito mais, eu não sou mais xamã, eu não tenho poder, os nossos espíritos não conseguiram curar. Ele viu morrer, inclusive xamãs, outros xamãs, filhos e parentes, e tudo. Foi uma coisa, foi um desastre, um massacre. Ou seja, o que teria custado antes fazer uma campanha de vacinação? Não é a primeira vez que
não era a primeira vez que acontecia uma coisa dessa. Já se sabia. Era uma coisa mais que sabida que essas epidemias acontecem e que são mortais. Então, era uma coisa... O pessoal da FUNAI tinha mais que dever de saber dessas coisas. Isso eu queria saber. O lugar da FUNAI nessa história, o papel da FUNAI, quer dizer, sempre foi um papel... Era o papel... Participou pouco de tudo isso? Foi sempre... FUNAI, na época, e parece que agora está voltando a ser um pouco assim, parece, não porque as pessoas querem, mas depende do governo. Era o papel de biombo, um biombo para esconder o que estava acontecendo aos índios, para que isso não criasse escândalo. Eu não conhecia a FUNAI. Eu cheguei a conhecer quando chegou a estrada. Aí que começou a chegar alguns funcionários da FUNAI, alguns sertanistas. E eu estava muito empolgado, porque eu estava com na minha cabeça uma imagem dos sertanistas, de pessoas de extraordinário valor, porque na imprensa se ouvia de vez em quando, na época, comentar sobre os sertanistas, eram os Vilas Boas, eram outros que eram famosos, se falavam maravilhas dessas pessoas. E quando eu conheci alguns deles lá, foi uma decepção tão grande que eu fiquei consternado também. E a um certo momento, eu me dei conta que a FUNAI não era amiga dos índios. A gente não podia colaborar com a FUNAI não estava fazendo os interesses dos índios. A FUNAI ela estava atrelada aos interesses dos militares, não dos índios. Quando nós, uma vez que terminou a estrada, começou o garimpo, devagar, foi começando, e depois começou a invadir. Não? Quando o garimpo invadiu, o governo colocou uma peça famosa até hoje, o Romero Jucá, como presidente da FUNAI. Sim. A primeira coisa que ele fez é expulsar os médicos e os missionários, alguns missionários, aqueles que trabalhavam na saúde e que denunciavam as coisas. E os índios ficaram lá na mão dos garimpeiros. Os garimpeiros, a um certo momento, nós tínhamos criado a Comissão Pro Yanomami, a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, na época o nome era CCPY, e nessa nossa atividade já tínhamos percebido que a situação sanitária dos Yanomami era uma situação muito delicada. Então investimos muito, conseguimos verbas no exterior para poder fazer um plano de vacinação. Fizemos um primeiro projeto de levantamento da situação sanitária, depois um plano de vacinação. Fomos atrás de médicos. No começo não encontrávamos médicos brasileiros, então vieram médicos estrangeiros que eram voluntários, ficavam períodos curtos. A coisa, eram boas pessoas, bons médicos e tal, mas quando eles começavam a entender alguma coisa já iam embora. Então era um trabalhão desgraçado para nós, e o trabalho não tinha aquele resultado que poderia ter tido, não? Mas aí depois, aos poucos, fomos encontrando médicos brasileiros, jovens, no começo, e aí começou um, depois outro, depois outro. No fim, quando chegou o garimpo, que nós fomos expulsos, tínhamos 3 médicos contratados lá, trabalhando nessa campanha de vacinação. Tínhamos dentista, tínhamos outras pessoas, fomos expulsos todos. O pessoal da FUNAI chegou a ameaçar de se encontrar alguém da CCPY aqui dentro, vai preso. Bom, a gente sabia,
quando fez esse trabalho, esse levantamento sanitário na área, a gente percebeu de uma forma muito evidente, não? Que os únicos lugares onde havia um trabalho sanitário razoável, não era perfeito, mas era razoável, que tinha gente que se esforçava, era onde tinha missões. E nos lugares onde tinha postos da FUNAI, o atendimento era uma lástima. Eu assisti várias coisas, assim, sabe? Às vezes até eram pessoas com boa vontade, não? Essas auxiliares de enfermagem que tinha lá, mas a maioria deles eles não tinham noção nenhuma de o que é saúde. Eles estavam um despreparo incrível, né? Eram improvisados, eram enfermeiros improvisados, assim, né? E depois, a maioria das vezes não tinha remédios também, ou tinha pouco, era insuficiente. Então, era uma situação muito feia. Então, nós insistimos e nos fixamos no nosso trabalho, nas etapas de vacinação, especialmente nos lugares onde havia essas situações, ao redor dos postos da FUNAI, porque eram os lugares onde a gente via que eram lugares mais fracos, onde a coisa... Aí, quando nós fomos expulsos, os índios ficaram lá, na mão dos garimpeiros, porque eu sei que a FUNAI não tinha condições absolutamente de dar atendimento aos índios. Isso foi na frente tanto que quem começou a se comover não foi a FUNAI, mas foram os garimpeiros. Os garimpeiros começaram a remover índios que estavam morrendo, que estavam muito mal, para Boa Vista. Eles mandavam nos aviões que iam levando equipamentos, mantimentos para eles, e eles mandavam esses índios doentes. Aqui a casa do índio começou a encher, a um certo momento estava lotada, mas lotada de uma forma tal que havia uma maloca com outras malocas ao redor e uns corredores entre uma e outra. Esses corredores cobertos com palha estavam todos cheios de redes com Yanomami deitados nessas redes, tomando soro, tomando até transfusões de sangue lá, em condições de higiene muito complicadas, difíceis, não? E para agravar mais isso ainda, faltava comida com frequência. Eu sei que até os funcionários da FUNAI, uma vez ou outra, acabaram se cotizando entre eles para comprar alguma coisa para comer para os doentes. E aí eles, a um certo momento, descobriram que a CCPY tinha um lugar aqui, e vários deles conheciam já a gente, não? Conheciam a mim especialmente, mas sabiam da CCPY. Descobriram, aí vinham aqui, a pé de lá do Caomé, até aqui, para pedir comida. Eu sei que a gente não tinha condições de comprar comida, não tínhamos verbas para isso, era uma coisa um pouco, enfim, aquilo que eu podia, arrumava, tentava levar lá. Aí depois, quando tinha alguém que queria fazer alguma coisa, que queria ajudar, eu pedia para um, para o outro, arruma um pouco de comida, vai. Então, uma vez ou outra eu ia lá com um carro, com caixas de banana, com saco de farinha, com coisas assim, coisas muito simples, nada de extraordinário, né? E como chegava lá, os índios vinham em cima, pronto, distribuía, pronto. Eu sei que nesse período, em um certo momento, numa desses momentos aí, eu recebi aqui 2 jornalistas de uma revista dessas de grande tiragem nacional, e eles vieram falar um pouco, tal, assim. Aí eu falei da questão da Casa do Índio,
dessa situação que eles estavam passando fome. Então. Aí eles dizem, você leva a gente lá? Olha, eu não posso assim, porque não posso lá, não, é proibido fotografar, é proibido visitas, eu vou lá só porque eu levo comida, então os irmãos vêm lá, logo esvaziam, eu vou embora. Mas não, o pessoal da FUNAI não quer que a gente vá lá. Aí eles, porém, olha, se vocês dão um jeito de fazer uma carga do carro de comida, eu levo vocês. Eu vou fazer, fiz a chantagem, digo, então, aí eles dizem, logo, vamos lá, pô. Aí fomos na feira, eles compraram lá bananas, farinha, não lembro mais o que, e eu levei para lá. Aí quando chegamos lá, eu fui logo distribuindo as coisas, os dois foram por conta própria, disse, deixa a gente se vira, disse, tá bom, mas eles foram andando por lá, tentando falar com alguém, não sei se conseguiram falar, o que conseguiram falar, e fotografando também. Né? O pessoal da FUNAI imediatamente chamou a polícia. Aí, depois de um pouco que a gente estava lá, eu já tinha acabado de distribuir as coisas, já estava para ir no carro para esperar os dois jornalistas. Aí chega um carro da polícia e diz, você não pode estar aqui. Ele diz, não, como? Não. Mas aí os jornalistas puxaram a carteira e olha, eu tenho as credenciais do Planalto, outro tinha credenciais de não sei de quê. Então, não interessa, você não pode entrar aqui, isso é invasão de domicílio, sei lá o que é. Os caras um pouco tentaram raciocinar. A um certo momento eles viram que os caras da polícia não queriam saber de nada. Aí, o jornalista fala, diz, quero saber de uma coisa, eu quero ir preso, podem nos levar presos. Aí os caras ficaram assim meio na realidade eles só queriam mandar embora, não queriam levar presos, acho, não? A intenção deles era essa. Mas aí ficaram meio assim surpresos por essa iniciativa do jornalista. E aí foram no carro, tinha rádio, falaram lá com alguém, disse, os caras já estão indo embora, não sei o quê. Por que tem que prender? A gente não sabe por que tem que prender. Tá? Então aí receberam a ordem de deixar ir embora. Aí fomos embora. Mas aí um dos jornalistas ele percebeu que eu ia ter problemas depois. Não? Então ele escreveu uma carta, uma coisa assim que eu guardei, está guardada até hoje. E nunca usei, mas eu sei que depois de algumas semanas a polícia me chamou, né, para saber que eu estava sendo procurado e tal. Aí eu fui me apresentar um delegado lá. Aí quando me apresentei, aí ele fui lá sozinho, assim, né? Ele perguntou, o senhor foi lá na casa do índio? Eu fui, sim. Eu acho que se tiver oportunidade vou mais vezes. Digo, como? Sim, porque sabe, os índios estão lá doentes, passando fome, eu acho que isso é uma coisa que ninguém pode suportar. Ele ficou assim meio desnorteado, estava assim, não, mas aqui tem uma denúncia, o advogado da FUNAI fez uma denúncia. Bom, não sei, fale com ele, porque eu não sei o que fazer. Eu fui lá para levar comida para os índios, porque estavam passando fome. Assim, acabou, ele me mandou embora, ficou nisso. Mas, enfim... Os jornalistas publicaram alguma coisa? Isso que eu queria saber. Os jornalistas publicaram algum artigo com as fotos ou não? No jornal não me lembro mais como é que foi, mas com certeza tem a Veja. A Veja que hoje publica coisas muito contrárias aos índios, mas naquela vez eu não lembro mais o que ela publicou, mas tem com certeza
o número da lei já deve ter por aí, talvez aqui vocês tenham também, não sei. Eu não lembro agora exatamente o ano, deveria procurar. Nós vamos amanhã, é nesse trecho da estrada? Algumas dezenas de milhas. E é uma das áreas porque em 76, quando eles terminaram a construção pararam a obra, logo depois, em 77, o INCRA iniciou ele criou um distrito agropecuário de Roraima e começou a assentar pessoas ali também, tanto no Vale do Cajaí, quanto também na beira da 174 e da Perimetral. Então, eles assentaram pessoas ali e até hoje, depois da terra indígena já ser demarcada, homologada, ainda tem gente lá. Então é uma região muito sensível, assim, porque além desse impacto todo que já teve com a construção da estrada, esse impacto demográfico, esse impacto na estrutura social e econômica deles ali, eles ainda convivem com essa questão da presença dos fazendeiros lá. Aqui também morreu muita gente por causa daquela epidemia de sarampo que os índios foram falando, não? Eu lembro bem disso, não? E a gente nunca vai saber quantos morreram. Agora, com a entrada dos garimpeiros, teve lugares onde morreu 30% da população que a gente tinha levantamento feito, em outros 15, em outros mais. Tinha malocas que simplesmente desapareceram, não se sabe o que aconteceu com elas. E quando nós conseguimos voltar, depois que a coisa ficou insustentável para o governo manter os médicos fora ainda, não? Aí, inclusive, foi com o apoio do senador Severo Gomes, que deu ele deu um apoio decisivo nesse sentido, não? Aí fomos em vários lugares, assim, vimos a situação era terrível, não? Com a presença dos garimpeiros matou com certeza mais de 1000 pessoas, 1500, talvez mais. Fez um projeto chamado Radam Brasil. Nesse projeto Radam Brasil, ele previa a visita de geólogos, geógrafos, especialistas em várias coisas. Sei que tinha um grupo bastante numeroso desses especialistas, chegaram lá no Catrimani de helicóptero, de avião, e com helicóptero iam ser deixados aqui e acolá em vários lugares e iam fazer levantamentos locais para ver qual era o tipo de madeira que tinha. Ou seja, estavam fazendo um levantamento geológico e botânico também, não? Para saber quais eram os recursos naturais existentes naquela região. Eu, na época, achava que era uma coisa inocente, eu não sei, mas eu que era muito inocente. E junto com eles, porém, tinha homens que eram mateiros. Mas esses mateiros, vários deles eram garimpeiros. Então, logo que terminou isso, aí, nessas pesquisas que andavam fazendo aqui e acolá, sondando aqui e acolá o terreno, aí teve alguns deles que foram descobrindo que em alguns lugares tinha ouro. Então, logo depois começou a pressão, começaram alguns grupinhos, né? O início do garimpo foi, se não estou errado, no Urariquera, Uraricá, Ericó, por aquelas bandas Surubai. Surubai já tinha tido uns garimpeiros que tinham andado antes até, né? Mas aí começaram a ir... Aí que ano? Após 72, eu não sei, os primeiros, eu sei que já no começo dos anos 70 tinha notícia de
de alguns nessa região aí do Enicó. Só ouro? Mas no resto foi depois, foi a partir de 75, 76. Sei que teve vários embates, inclusive teve o governador da época que aparentemente, por aquilo que a gente descobriu, parecia que ele tinha financiado até a ida de alguns garimpeiros na área. E quando nós conseguimos fazer um barulho, aí eles mandou retirar. Mas aí saíram aqueles, vieram outros, começou um pouco aqui, um pouco lá, até que em 76 estourou, começou a ser um número muito grande dentro na região do Couto de Magalhães, Rio Couto de Magalhães. E aí os garimpeiros se enfrentaram com os índios. Os índios começaram a achar que isso era demais, não? E foram fazer demonstração dizendo para ir embora. Os garimpeiros mataram 4 índios. Assim. Aí os índios se zangaram, se organizaram, foram e mataram 4 garimpeiros. Aí, no lugar de retirar os garimpeiros, a FUNAI retirou os médicos, retirou o pessoal da saúde, retirou o pessoal que estava cuidando da saúde dos índios. E os índios ficaram na mão dos garimpeiros. Os garimpeiros foram invadindo a milhares. Os números que foram publicados, eu acho que não são todos muito confiáveis. Sei que havia gente que falava até de 100 mil, mas eu acho uma coisa totalmente fora da realidade. Aqueles que falavam de 40 mil achavam que era um cálculo razoável, mas eu acredito também que fossem menos do que isso, porque realmente não precisava ter tantos assim para criar um caos como aquele que aconteceu lá dentro. E havia outros cálculos, não sei, parece que os militares tinham andado fazendo também uns cálculos por conta própria e calculando que devia ter de 15 a 20 mil, isso que eu soube assim, mas não era uma coisa oficial, não havia números oficiais. E era tudo assim, um pouco chutado. Eu sei que era um número impressionante, era muito mais que os Yanomami. E os Yanomami ficaram... Sei que houve vários casos depois de assassinato de Yanomami. Eu ainda pude testemunhar que eu vi um moleque, um jovem, um rapaz de 14, 15 anos, talvez, Yanomami, que chegou ferido aqui em Boa Vista. E a polícia entregou no hospital e, chegando no hospital, levaram logo para a sala de cirurgia para operar e tiraram não sei quantos chumbos da barriga e do fígado dele. Aí ele teve uma pessoa que tinha passado no hospital por acaso, que me conhecia, me procurou e disse: olha, tem um Yanomami no hospital. Aí eu fui lá ver, a gente não podia entrar, não podia ir na casa do índio, não podia, enfim, estávamos assim, isolados completamente, não? Mas tinha pessoas, a gente falava, inclusive com garimpeiros chegamos a falar, não? Teve, assim, um bocado deles que ficaram chocados com aquilo que estava acontecendo. Então, eu fui lá, eu vi esse garoto, tinha acabado de sair da sala de cirurgia, estava no pronto-socorro ainda, coberto com um lençol verde. Aí eu fui lá, tentei falar com ele estava acordando, não estava muito bem, mas ele conseguiu falar umas coisas, eu percebi que ele tinha sido
ele me falou que tinha sido baleado por um garimpeiro. Aí eu saí imediatamente, logo que eu percebi isso, para não dar muito na vista lá, eu fui atrás de um Yanomami que era funcionário da FUNAI. Digo, eu vou com ele, porque é preciso ter uma testemunha, não dá para eu sozinho fazer, depois dizer o que aconteceu e tal. Aí consegui achar esse Yanomami, o Ivanildo, lá no Eteri. Ele veio lá. Aí ele fez umas perguntas, eu pedi para ele fazer mais outras, porque eu queria que fosse ele a fazer as perguntas, enfim, e depois ele que ouvisse também as respostas também, não? De forma a ter dois ouvidos, duas pessoas cientes. Ele, na prática, o que aconteceu? Ele tinha ido caçar no mato com um outro companheiro, um outro coetâneo, mais ou menos, um jovem como ele, e a um certo momento ele flechou um jacu. Estava em cima da árvore, ele flechou, mas errou, a flecha acabou engatada em cima da árvore, nos galhos. Aí ele decidiu subir na árvore para recuperar a flecha, porque a flecha é uma coisa não se perde assim tão facilmente. E quando ele estava em cima da árvore, aí passou um grupinho de garimpeiros embaixo, um deles falou, macaco, macaco. Pão, atirou. Aí ele falava assim, macaco, macaco, pá. Porque ele tinha um chumbo que estava aqui, encostado na garganta, não? Ele estava incomodando a voz, então ele tinha uma voz, macaco, macaco. Eu estou ouvindo ainda isso de vez em quando em sonho. E ele tinha vários outros chumbos que não foram tirados porque estavam em lugares onde não representavam um perigo. Não? Eu sei que depois eu fotografei quando tiraram o curativo. Eu me encontrei com ele depois ainda quando ficou um tempo na casa do índio, na Casai. Né? Ele sobreviveu? Ele sobreviveu. Ele teve uma sorte. O que aconteceu então? Aconteceu esse negócio, o garimpeiro atirou e foram embora, fugiram. O amigo dele ouviu, correu lá, ele foi chamar de socorro, os seus parentes não estavam muito longe. Aí eles foram lá, pegaram ele e levaram num lugar próximo onde tinha uma clareira. Os garimpeiros tinham feito uma clareira para descer com o helicóptero para levar maquinários, não? E então aí tinha a sorte dele, não tinha um helicóptero, tinha acabado de levar lá material, assim. Aí colocaram ele em cima do helicóptero, daí levaram para o Paapiú. No Paapiú tinha aviões toda hora que iam e que voltavam, colocaram num avião, veio para Boa Vista. A polícia militar tomou conta dele, né? O comandante da polícia militar foi falando por aí que ele era vítima de uma briga de índios na Venezuela. Aqui tem Isso que ele divulgou por aí, né? E então aí eu cheguei lá, então uma coisa que já contei. Aqui é a estrada, a área que vocês vão amanhã. Essa é a 210 Norte, mostra desde onde ela vem, daqui passando para o Pará, 210. Isso aqui são as espinhas de peixe que vão ficando, as áreas de desmatamento. Aí entra aqui no Jarani. Essa é a área que ela entra. E é onde tem ainda hoje os fazendeiros e a região que vocês vão visitar. Mas então, essa, 210... essa estrada não existe. Não, ela existe só em projeto, em planejamento. Nessa área aqui. Mas essa parte aqui ela está. Essa aqui existe. está construída. Ela é a 210 ainda. Mas por onde a gente vai? Aqui, vocês vão aqui. A Não, gente está mas em por Boa onde? Vista. Nós estamos em Boa Vista. Nós estamos Vamos por aqui. ela, descer. tá Nós mostrando estamos aqui em Boa Vista, nós vamos descendo para cá. Estou mostrando que a perimetral norte, a estrada que foi projetada, e ela se fez, vem aqui e ela entra aqui. Daqui ela segue para o Demini. Quer dizer, Quando a gente grande for pra sorte aldeia onde o Davi mora, você foi vê ainda a alta só do que ela não é petróleo em mais 74, trafegada. 75, que E é isso limitou a aqui, atividade vocês do vão. governo brasileiro nesta área das Começou grandes Essa estradas. área hoje aqui é um Faltou que tem dinheiro. acesso por Um terra. Banco Mundial. Exatamente. Foi o Mas é fim importante do aqui, ó. milagre.
Foi isso, né? Foi a época do gás. Na Serra da Lua, né? E eu me lembro muito bem, ainda hoje, o antropólogo da FUNAI, antropólogo entre aspas, mas Sérgio Rost. isso, que falava com os índios, não? Que estavam despreparados, nós também estávamos despreparados naquela época, não tínhamos ideia dessa pressão toda, tal, não? Ele falava disso: ou vocês aceitam essa área assim, ou senão vocês vão ficar sem área demarcada. E demarcavam áreas que tem áreas aí onde os índios que casam têm que vir para a cidade porque não tem lugar onde fazer a casa. Não é para fazer a roça, nem a casa.